Oi, eu sou a Bia, vocês devem me conhecer nas redes literárias. Eu falo sobre livros tanto no Instagram quanto no TikTok. E eu sou a Elise, também falo de livros em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. E estamos aqui para tomar um chazinho com vocês e falar um pouco sobre o ritmo de leitura que tem diminuído, né? Pois é. Bia, como tá o seu ritmo de leitura esse ano? Tá bem ruim. Pior do que eu esperava. Eu já suspeitava que esse ano ia ser pior que o ano passado. Mas tá bem lento. Eu tô lendo muito pouco, assim. Uma questão de 3 livros por mês, assim. E você? Quantos livros você já leu esse ano? Nossa, eu acho que menos de 20. Menos de 20? Eu sei que muita gente lê menos, mas... Sim, é que o ritmo acaba sendo diferente no sentido, né, de quem tem esse hábito de leitura há mais tempo. A gente acaba tendo um costume maior de leitura. Eu acho que principalmente depois de 2020, que foi aquele momento que ficamos muito imersivos nesse universo de literatura, porque eu acredito que a literatura nesse momento ela veio como um refúgio para muitas pessoas, inclusive para nós duas, né? Sim. Inclusive foi quando a gente se aproximou, de fato. Foi, aquela amizade que era pra acontecer há muito tempo. Há muito tempo, a gente já se conhecia há anos, mas foi em 2020, trocando sobre livros, que a gente se aproximou de fato com a Cotar. Foi. Real. E você começou a ler fantasia, graças a Deus. Nossa, sim. Fantasia precisava entrar na minha vida. Mas eu sinto que, desde então, esse ritmo ele tem diminuído na maior parte das pessoas, né? E eu sinto isso em nós também. Sim. Você também foi igual? Diminuiu bastante? Diminuiu bastante. Assim, em 2021, eu acho que eu cheguei a ler 75 livros no ano. Tipo isso também? É muito absurdo. Tipo isso. É muito absurdo. Sim. E quando eu penso hoje, que nem eu já li 30 livros esse ano, mas eu já sei que eu não vou bater a meta que eu criei no começo do ano, que é 60 livros. E até o papo de meta meio estranho, né? Se a gente parar pra pensar. E como a nossa meta 2020, 2021 era completamente incompatível com a vida que a gente tem hoje. Tipo, como a nossa vida mudou. Porque hoje em dia eu não tenho tempo mais pra ler 3 horas por dia. Nossa, total. 4 horas por dia. Às vezes eu li até mais que isso. Eu ficava o dia todo lendo. Assim, impossível. Hoje não tem cabe dia... mais, né? Não dá. A vida tá completamente diferente. É a coisa de aquela se tornar adulta. A gente já era adulta, no caso, né? Mas é que a gente passou por esse momento recluso. E eu sinto que as pessoas, de alguma forma, acabam gerando um sentimento muito de culpa. E com isso veio essa questão. Principalmente porque muitas pessoas começaram a produzir conteúdo só em 2020, 2021. Também. As redes literárias deram aquele boom. E... O próprio BookTok. O próprio BookTok praticamente surgiu nessa época. E aí agora as coisas estão, entre aspas, voltando ao que era antes. Ou até de uma forma até mais frenética do que era antes. Porque a gente tá nessa necessidade de sair, de, enfim, explorar as coisas, de ter vida social mais ativa e tudo mais. E aí a gente uma ânsia, né? É de uma querer ânsia, viver. E aí a gente parou de produzir da forma que produzia e aí eu tô sentindo essa sensação também, em todo mundo. Tipo assim, meu Deus, eu não tô produzindo como eu produzia antes. Eu não produzia como antes, eu não leia tô como lendo antes. Mas acontece que a vida muda e a gente não tem como querer continuarmos os mesmos, nos pautar, tipo, de como a nossa vida era 3 anos atrás, para que as coisas continuem se comportando da mesma forma. Se eu mudei nesses 3 anos, porque os meus hábitos não vão mudar, sabe? Sim. Porque eu vou me cobrar de uma pessoa que eu já não sou mais. Exatamente. E eu não sei se você também se sente assim às vezes, mas parece que perdeu um pouco o tchan, assim, a graça de fazer o conteúdo. Porque eu fico nessa cobrança de assim, meu Deus, eu preciso produzir mais coisa, eu preciso fazer mais coisa. Eu não tô me dedicando o suficiente ao meu Instagram, ao meu TikTok, enfim. E eu tô precisando fazer mais coisas, só que aí essa cobrança tira o tchan da coisa, sabe? Aí você fica, putz, mas não é um trabalho. Não tô trabalhando. Isso aqui a gente até produz conteúdo, né? Mas eu acho que... Sabe aquela coisa? Eu comecei a produzir isso porque, de alguma forma, eu sempre quis me conectar com as pessoas por literatura. Porque, não sei como foi na sua vida, mas na minha, eu tinha poucos amigos que realmente liam livros. Eu também. E entrar na internet foi muito legal nesse sentido, de que é um espaço que a gente consegue se conectar com pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos hobbies, você consegue descobrir novas coisas, mas, de repente, eu não sei se é um pouco polêmico de falar. Fala! Mas eu sinto que eu tô vendo a mesma coisa 100% do tempo. São os mesmos livros, com as mesmas opiniões, com a mesma forma de gravar vídeo, com a mesma forma de você produzir a mesma exata opinião, e que se você falar alguma coisa que é diferente disso, você não tem espaço na internet. E eu não acho que... Tem muitas pessoas que falam, sempre falam dos mesmos livros. Eu não acho que as pessoas sempre falam dos mesmos livros. Mas o que ganha visibilidade
é a mesma coisa. Perfeito. É aquele vídeo de, sei lá, com uma frase de efeito. Ai, porque ele falou, você quer ir comigo? Aquela coisa tipo, de dark romance, uma coisa assim, de romance. E aí com uma música com batidão no fundo. E aí esse vídeo bomba. Então é aquela fantasia super clichê. É engraçado porque eu gostava desse tipo de vídeo no começo, porque eu achava uma forma diferente de encarar livro. E hoje parece... Agora tá tudo igual. Tá tudo igual, exato. Exato. E aí aqueles vídeos mais autênticos ou aqueles livros diferentes não tem o mesmo espaço. Não. E é engraçado porque acaba sendo uma reclamação da própria comunidade, no sentido de vocês não temos livros novos, os livros que são indicados ainda hoje em 2023 são os mesmos de 2020, mas não tem espaço para livros novos. Quer dizer, não tem espaço ou nós fazemos não ter espaço. Talvez. E eu acho que meio que gera um ciclo vicioso. Porque, por exemplo, a gente tá lendo menos, então a gente também tá usando menos rede social. E aí, quando a gente entra, a gente vê o mesmo conteúdo. E isso dá um desânimo. E aí a gente entra menos. E aí meio que gera um ciclo. Perde um pouco da autenticidade. Porque eu acho que é exatamente essa diferença do que eu sinto das redes um pouco mais pra trás e agora. Parecia que era um grande grupo de amigos, nesse sentido de, tipo, eu quero me conectar com pessoas que têm os mesmos gostos e falar sobre as coisas que a gente tem em comum. E, de repente, como eu posso fazer esse vídeo ter milhões de alcance. E não que isso não seja uma coisa boa, porque no final, se a gente tá produzindo conteúdo, pelo menos quem produz, né? A gente quer alcançar o maior número de pessoas possíveis. É óbvio, né? A gente não vai falar que não quer, porque é óbvio que quer. Sim. Mas, não sei, eu sinto que perdeu um pouco daquela coisa autêntica e de querer se conectar com pessoas. É basicamente... E é uma coisa que eu falei recentemente também. Você tem que parar de enxergar número e começar a enxergar as pessoas que estão se conectando com você. É porque antes, quando começou, pelo menos quando ganhou força, o BookTok era muito uma comunidade. E agora, parece que é muito mais um marketplace, assim. Uma plataforma de vendas, assim. Eu vejo publi em todo lugar. Isso é réplica das outras redes sociais também. Não é exclusivo de lá. Tipo, é a plataforma onde eu comecei, que eu gosto muito de estar lá. Ainda é a minha plataforma preferida, assim, quando eu penso nos lugares que eu produzo conteúdo. Mas... Não sei, parece que realmente perdeu esse negocinho de clube exclusivo. Não sei, entende? Agora parece mais, tipo, deixou de ser um clube de livro ou uma comunidade literária e passou a ser muito mais uma comunidade de venda de livros. Tipo, as editoras, acharam uma forma de capitalizar nisso. E eu acho que é um caminho natural da nossa sociedade. Tudo é capitalizado de qualquer forma. Mas meio que eu não gosto da sensação de pessoas vendendo coisas pra mim. Não gosto. Eu também não. Eu detesto isso. Eu detesto. E isso é uma coisa que, cara, sei lá. Eu não sei se você sente assim também. Mas se é publi, eu perco interesse na hora, se eu vejo que é publi. Unboxing até eu parei de gostar de ver unboxing. Porque é muito tipo, é a pessoa comprando o livro e mostrando. A publi, tipo, eu gosto no sentido de apoiar os criadores que eu acompanho. Eu gosto de ir lá, curtir, comentar nesse sentido. Sim, mas não é pelo livro não pelo livro em si. É pela pessoa. Pela pessoa, exato. E eu acho que isso também é um grande diferencial, né? De quando as marcas vão contratar criadores, né? Porque às vezes você vai focar muito em número, isso no sentido de marca, mas você não vê quem realmente tem um público fiel. Que não adianta nada você ter, sei lá, 100 mil seguidores se o seu público, a sua comunidade mesmo, vai ser muito menor que isso. Tem pessoas que têm muito menos seguidores, mas tem um público que tá muito mais ativo. E isso, pelo menos na minha visão, né? Não sou nenhum especialista nisso. Mas eu acho que tem muito mais valor de... Sim, que é o engajamento. Isso resgata aquela ideia de comunidade. E não somente uma plataforma de vendas em que a pessoa... é muito mais um compartilhar com o seu público que tá ali do que só vender um produto pra pessoas que... Sei lá, seguidores fantasmas. Exato. Sabe? Mas... E também eu acho que tem algumas regras, assim... Regras não ditas ou expectativas na comunidade... Que com essa mudança na nossa vida... Acabou tendo um impacto negativo. Por exemplo... essa questão de... Comprar muito livro... Se você não compra muito livro... Você se sente parte dessa comunidade... Abandonar livro... Então assim... Se você não lê o livro até o final... Você ainda é parte dessa comunidade... Você tá lendo direito... Ou sei lá... Ler muitos livros... De repente você tem um manual de como ser leitor. Exato... Exato, sabe, marcar livro, eu vou usar post-it pra marcar, eu vou fazer aquelas coisas maravilhosas, aqueles desenhos e tal. Se eu só leio o livro, ou se eu marco, rasgo o livro, dobro o livro, eu tô sendo um leitor direito, sabe, tem essas coisas, é tudo uma grande estética. E eu acho que como a nossa vida mudou e a gente tá muito mais acelerado e não tendo tanto tempo de ler... Não tem tempo pra parar e fazer tudo isso. Exato, essas coisas eu acho que pesa, sabe? Tipo, agora quando eu vou abandonar um livro, eu penso 20 vezes mais.
Porque eu falo, putz, mas eu não tô conseguindo ler muito. Eu tenho uma grande dificuldade em abandonar livro. Uma grande dificuldade. Por quê, cara, né? não sei. Eu sinto que, tipo, eu já gastei... É muito bizarro. E aquelas, né? Tipo, é um tema que eu levo em terapia. Mas eu sinto que eu já gastei um tempo da minha vida lendo aquele livro. E aí, parece que se eu não terminar esse livro, esse tempo vai ser gasto. Porque eu não vou colocar na lista de mais um lido no ano. E eu sei que isso é completamente problemático e está dentro das coisas que eu sou contra, que eu vou falar pras pessoas, tipo, não faça isso, mas é como eu me comporto. Tipo, eu comecei, eu já li 50 páginas, eu não vou terminar esse livro, ele não vai na minha lista. E esse tempo que eu gastei lendo essas 50 Foi páginas, por nada. sabe? Eu foi gastei por meu nada. tempo por nada. Ao invés que, tipo, isso vai me fazer gerar uma grande ressaca literária, porque quando você fica muito tempo dentro de um livro que você não gosta, que você não tá se conectando, você tá se forçando pra ler, deixa de ser exatamente o prazer, porque a gente esquece que leitura é entretenimento, que tem que ser prazer. E de repente vira uma cobrança de você ler o máximo possível, uma cobrança de você, caso você produza, né? E aí, Produzir conteúdo em cima de todo livro que você lê. todo livro que você lê. E você tem que ter os livros que estão no momento, e se você não gostar, você não pode falar, senão você vai ser cancelado, porque você não pode ter uma opinião diferente das outras pessoas. Então, de repente, uma coisa que eu fazia por entretenimento, que me fez entrar na internet pra me conectar com as pessoas, vira uma preocupação de que eu estou fazendo errado e não tô seguindo o manual do leitor. Tem toda uma cartilha. Tentando uma cartilha. Exato. E isso é um ponto muito interessante que você falou o tempo foi em vão. Aí eu gastei todo esse tempo e foi por nada. Tipo, o quanto que a nossa experiência de leitura se resume à experiência da leitura e o quanto se resume a só você dar um tiquezinho no final de lido. Não só um checkzinho, mas a experiência própria ou ela só é uma experiência válida a partir do momento que eu compartilho com outra pessoa? Nossa, sim. Meu Deus. Meu Deus! Sim, eu li muito livro bom esse ano. E livros que eu queria ler há muito tempo. Tipo, séries de fantasia que estão na minha lista, sei lá, há anos. Tipo, Foundryside, Cidade de Bronze, Fúria Vermelha, que é uma distopia. Tipo, são livros que estão ali na minha cabeça há muito tempo e eu consigo ler agora. Robin Hood. Querendo ler todos eles, inclusive. Alguns são bons, em alguns nem tanto. Mas eu não produzi conteúdo pra quase nenhum desses livros. E eu fico assim, nossa, eu passei por tudo isso e eu não falei pra ninguém. E por que você precisa? Será que é válido? Assim, será que eu li direito? Eu não tô falando pra todo mundo que eu li, mas assim, o que se importa, sabe? É muito bizarro, cara. Aonde a gente chegou, né? Pois é. A que ponto chegamos? Direto da criptoterapia. É basicamente isso. Sim. E eu acho que tudo isso vem de uma forma muito sutil e é reforçado pelas coisas que a gente vê, sabe? Porque uma coisa que me dá uma certa ansiedade, agora nem tanto, mas antes dava mais, era livros lidos do mês, esses vídeos. Ai, eu li 20 livros lidos do mês. Aí você fala, putz, que bosta. Eu li um e meio. Que droga. Aí eu fico pensando, não se compara, não tem nada a ver, a vida da pessoa não é a sua. Você não é melhor ou pior por isso, tipo, sabe? Sai dessa neura. E é engraçado porque, eu não sei se com você, acredito que deve ter gente que julga, deve existir. Mas eu não julgo ninguém se leu pouco no mês. Eu também não. E porque eu fico pensando que as pessoas vão me julgar porque eu li pouco. Mas isso se aplica a tudo na nossa vida, né? Tudo. Absolutamente tudo. Eu vi uma frase esses dias, eu não vou lembrar com exatidão. Veio do Brandon Sanderson, inclusive, não é? Que eu compartilhei em quase todos os lugares das minhas redes sociais. Que é basicamente, não vou falar a frase com exatidão, mas a ideia é, você tá tão centrado em você que você esquece que as outras pessoas também estão centradas nelas mesmas. Você tá tão preocupada que as pessoas vão te olhar dessa forma, só que elas... Ninguém se importa. Exato. A gente fica... Elas estão com a mesma preocupação. Ela tá, tipo, muito mais centrada em... Nossa, o que as pessoas vão falar de mim do que realmente julgando a vida dele. Quer dizer, a gente sabe que existe, mas... Tem gente que julga. Mas aí é um ponto da pessoa. Exato. Isso é problema da pessoa. Mas isso se aplica a tudo. A tudo. Eu vejo que esse ano, muitas das pessoas com quem eu converso, pelo menos, diminuíram o risco de uma leitura, tem esse sentimento de culpa envolvido a N sentidos. E é engraçado perceber que isso se aplica a nós também. Mas... é natural, e tá tudo bem, e nós mudamos, e eu tô tentando reforçar ao máximo, exercitar essa ideia que literatura é prazer. Que nem eu tinha separado ontem, que foi um sábado, né, pra ler o dia inteiro. Aí no final fui fazer sobrancelha, deu errado, você sabe. Mas deu certo. Mas deu certo depois. Eu fui almoçar com meu namorado, a gente caminhou, fui numa papelaria, voltei pra casa. Chegou aquele momento... até tirei um cochilo no meio da tarde. Relaxei, cara. E aí, à noite, que eu realmente ia ler, me deu vontade de jogar. E aí, me deu aquela coisa, sabe? Nossa, mas eu tô a semana inteira sem ler. Eu devia estar lendo. Mas por que eu devia estar lendo? Eu quero jogar. Porque eu devia estar lendo.
Quem que falou isso? De onde veio essa regra? Da onde veio essa regra, exatamente. Eu não tenho nenhum deadline, não tenho nada que realmente... não, preciso entregar algum conteúdo. Não, era só uma cobrança interna, cara. Sim. E aí, e que entra justamente naquilo, né? Não seria uma experiência tão boa. Talvez me fazer entrar de ressaca literária. Eu já percebi isso várias vezes. Livros que eu me forcei a ler, e eu percebo que a experiência teria sido muito melhor se eu fosse ler com vontade, de verdade. E aí eu fico pensando até em reler esses livros pra ver se a experiência vai ser diferente. Será que, tipo, o que faz a gente leitor é os livros que a gente tá lendo ou finalizando, ou a quantidade de livros que a gente lê, ou simplesmente o fato de que a gente... ou é simplesmente ler, assim, sabe? Pra ser um leitor, o que é necessário? Ler. Ponto. Você não vai perder sua carteirinha de leitor. Não tem nada além disso. Você não vai perder a sua carteirinha de leitor se você ficar 5 meses sem ler, 1 ano sem... Claro... É o que eu falo, quando a gente vai falar de ressaca literária, né? No sentido que as pessoas, elas tentam combater o máximo. A gente até tava conversando sobre isso. Quando o Pedro usar 5 maneiras mirabolantes que você pode sair de uma ressaca literária. É óbvio que literatura, ela também pode ser hábito. E é um hábito, assim como qualquer outro hábito, pode ser exercitado. É um hábito que se constrói. Se constrói, você tem que exercitar. E, claro, se você ficar, se eu ficar 5 meses sem ler, eu sei que isso ia pesar na minha cabeça e eu ia querer sair disso. Então, eu super entendo sair desse ambiente que a leitura não está sendo algo do seu cotidiano e querer exercitar isso para você construir esse hábito. Ao mesmo tempo, quando as pessoas falam de ressaca literária, por vezes vem muito nesse sentido que, eu não posso passar um dia sem ler. Eu não posso passar 1 semana sem ler, senão tá tudo... Não vem de uma inquietude no sentido de, eu quero estar lendo, eu quero sair, eu tô há muito tempo nisso. E sim, eu deveria estar fazendo isso. Não vem de uma inquietude por algo que você quer fazer, mas por algo que você sente que você deveria estar fazendo. Por, sei lá, qual motivo. Uma pressão externa, uma pressão sua mesmo. Então, às vezes vem de um lugar errado. Errado, entre aspas. É de um lugar muito cruel de te julgar. E essa coisa, né, de consumir um livro atrás do outro. E tem vezes que eu tô nesse que eu falo, né, que eu tô na minha personalidade leitora. Que eu realmente quero ler um livro atrás do outro e vou ali, é gostoso. E tudo bem, mas tem outras vezes que eu tô me forçando a fazer isso. E aí a gente prejudica justamente aquela conexão que a gente quer com o livro. Porque essa é uma das coisas mais especiais pra mim. Quando você entra naquele universo, que você fica tão imerso que parece que você conhece aqueles personagens, aquele mundo. E, cara... Tá tudo bem você ter um tempo pra você... Você ficou tanto... você gastou tanto tempo ali com aquelas pessoas, com aquele mundo. E pra sair, vai demorar um pouco também até você se conectar em outra história. Pra mim, inclusive, na minha experiência própria, assim, é muito mais difícil começar um livro. Até eu realmente entrar, de fato, naquele universo. Eu demoro muito mais pra começar um livro, escolher qual livro eu vou ler as primeiras, 15 páginas do que lendo o resto. Eu era assim, mas agora eu sinto muito prazer nessas primeiras páginas. Eu adoro isso, assim. Quando você começa um livro e você não sabe nada. Pode ser um livro que se passa, não precisa nem ser fantasia, pode ser um contemporâneo. Que você passa aqui e tal, você fica completamente perdido. Pera, qual é a ligação desse personagem com esse? Isso aqui é a tia dele. Eu adoro essa sensação de você, entrar numa piscina sem saber... A profundidade dela, exato. Eu amo essa sensação. Nossa, eu queria, porque pra mim é o momento mais difícil de começar um livro. Aliás, o momento mais difícil da leitura pra mim é começar. Mas eu acho que pra muitas pessoas é isso. Mas o importante, eu acho, independente de como você vai começar, ou se é muito difícil, ou se é muito fácil, é você começar porque você quer. E não porque você sente uma cobrança, sabe? As pessoas, elas vão ter várias formas, né? Cada um vai ter um jeito de ler e tá tudo bem. É justamente sair desse manual que não existe, que foi imposto, mas ele não existe. E a gente tá aqui pra defender a não existência de um... de um manual de leitor. Fim a cartilha do leitor. Fim a cartilha do leitor. Seja leitor como você quiser. E é isso, leia o que você quiser. Não existe livro certo e livro errado. Não existe opinião certa, opinião errada, nem ritmo de leitura. Cara, aproveita, sabe? Sim. O livro é pra ser isso, é pra ser uma viagem. Umas vão ser boas, outras nem tanto. Mas... outras você vai ter que parar no meio e tá tudo bem. E tá tudo bem. E a gente nem sempre vai concordar em alguma coisa. E é isso. Isso não vai te fazer menos leitor do que eu. E eu não vou ser menos leitora do que você. Sim. É a experiência de viver, né? Que a gente esquece. Exato. A nossa atualidade, né? No sentido de... enfim, como as coisas... elas estão sendo muito instantâneas, né? A própria leitura acaba sendo... entrando nesse novo ambiente que o consumo e o prazer, ele tem que ser rápido. A leitura não é um prazer rápido. Porque o ritmo deveria ser também. Não é pra ser. Se a leitura é você entrar em um mundo novo, ou uma história nova, ou conhecer a vida de uma pessoa nova,
Por que isso seria rápido? É impossível. Não se cobrem, gente. Saiam também desse manual de leitor que não existe. E façam da literatura uma boa experiência para vocês, porque a gente não quer que isso seja zoado, né, eternamente, que seja uma experiência que você não vai ter tanto prazer em fazer. Sim. Gostaria de falar para vocês que caso você se identificou com alguma coisa aqui, sai desse manual de leitor, gente. Estamos aqui para ter uma verdadeira experiência de leitura. Nem sempre a gente vai concordar e tá tudo bem, desde que você tenha uma boa experiência, mesmo que o livro seja ruim. É a sua experiência, não é do outro. Lembre-se, você está fazendo por você. O outro ele vai estar mais preocupado com a vida dele do que com a sua. Às vezes vai estar com a sua também, mas a gente não se importa. Pelo menos tenta não se importar. Aí é o problema da outra pessoa. Aí é o problema da outra pessoa. E se você gostou desse episódio, dá um like, compartilha, siga a gente nas redes sociais e vem tomar um chazinho com a gente.